No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre quando que os pensamentos fixos, recorrentes, são considerados como obsessões e quando que os hábitos constantes, os rituais, são considerados como compulsões. Agora, para a gente visualizar de uma forma mais nítida a questão do transtorno obsessivo-compulsivo, vamos ler os critérios diagnósticos que estão no DSM-5. Então, aqui estão os critérios diagnósticos do transtorno obsessivo-compulsivo. Vou colocar a imagem abaixo também do vídeo, caso vocês queiram consultar. E a letra A é presença de obsessões, compulsões ou ambas. Então, vamos lá. Quais são os critérios diagnósticos para as obsessões? As obsessões são definidas por duas coisinhas: pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que, em algum momento durante a perturbação, são experimentados como intrusivos e indesejados, e que, na maioria dos indivíduos, causam ansiedade ou sofrimento. Então, além de recorrente e persistente, esses pensamentos, que podem também ser imagens, que podem também ser impulsos, eles são experimentados como intrusivos, né? Como a gente comentou no vídeo anterior. Eles não são egocintônicos, não são algo que a pessoa pensa, eu penso bastante sobre isso porque é algo que me importa, eu penso bastante sobre isso porque é algo que me interessa, eu penso bastante sobre isso porque é algo que eu considero uma prioridade. Não, eu penso bastante sobre isso porque é como se esse pensamento me invadisse. Esse pensamento, ele toma conta, domina, é um pensamento intrusivo. 2, o indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com outro pensamento ou ação. Por serem intrusivos, existe essa tentativa de se defender, existe essa tentativa de neutralizar, que em diferentes pessoas vai ter diferentes formas, essa neutralização. Mas na obsessão, o pensamento é experimentado como intrusivo e é feito um movimento nessa tentativa de neutralização. Ok? Guardado essas duas questões, intrusivo, neutralização. E as compulsões? As compulsões são definidas por 1 e 2. 1, comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, verificar, ou atos mentais, por exemplo, orar, contar, repetir palavras em silêncio, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão, ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas. Então, não é só o caráter repetitivo que torna a compulsão uma compulsão. O que torna um comportamento de caráter repetitivo uma compulsão é quando a pessoa se sente impelida a fazer isso. Ela sente que ela tem que fazer. É uma questão coercitiva e eu tenho que, né? Não tem como não fazer. Então, para ser considerado compulsão, além de ser repetitivo, o comportamento tem essa dimensão da pessoa se sentir impelida. Os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade, ou o sofrimento, ou evitar algum evento ou situação temida. Então, não é também só o caráter repetitivo, né? A pessoa está sempre lavando a mão, a pessoa está sempre contando até 100, a pessoa está sempre verificando a porta. Não, esse comportamento vem com a tentativa de reduzir uma ansiedade. Esse comportamento vem com a tentativa de aliviar um sofrimento. Esse comportamento para a pessoa pode ser: se eu fizer isso, eu vou estar ajudando
algo ruim não acontecer. Se eu fizer isso, eu vou estar evitando que algo muito ruim aconteça. Mesmo que racionalmente ela saiba que não tem uma causalidade ali, é assim que ela vê a motivação para fazer e fazer e fazer repetidamente aquele comportamento. Então, a compulsão tem essa dimensão da pessoa se sentir impelida, né? E dessa busca por evitar algo, seja evitar uma ansiedade, seja evitar uma consequência destrutiva, ainda que não tenha uma relação de causalidade entre o comportamento repetido e essa consequência destrutiva. Como diz aqui, né, a continuação do critério diagnóstico, entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com o que visam neutralizar ou evitar, ou são claramente excessivos. Então, por mais que a pessoa ela se sinta repetindo aquilo por imaginar evitar algo ruim, não existe uma conexão realista entre o que ela está fazendo e o que ela tem como motivação evitar, ok? Então, né, para a gente juntar, o critério A é a presença de obsessões, compulsões ou ambas, e o critério B do transtorno obsessivo compulsivo é as obsessões ou compulsões tomam tempo. Por exemplo, tomam mais de 1 hora por dia, ou causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Como a gente sabe, esse critério acompanha os diagnósticos. Então, para essa combinação entre obsessão e compulsão ser considerado um transtorno, é importante analisar essa dimensão do quanto prejudica a pessoa, a vida da pessoa, o tempo da pessoa, áreas importantes para ela, dimensões importantes da vida dela. Ok? Então, agora a gente sabe que para ser considerado obsessão não basta ser um pensamento fixo, trata-se de um pensamento intrusivo, que a pessoa de alguma forma busca neutralizar. E há pessoas que fazem compulsões, que são comportamentos não apenas repetitivos, mas que a pessoa se sente impelida a fazer, também tentando evitar algo, minimizar um dano, interromper ou fazer com que não aconteça algo muito ruim, mesmo que não tenha essa relação direta racional entre causa e efeito, ao contrário, mesmo que não tenha conexão realista. Obsessão, o pensamento é intrusivo. Compulsão, o comportamento, a pessoa se sente impelida. São as chaves para a gente pensar o transtorno obsessivo compulsivo. Ok?